A segunda metade do século XX e principalmente o começo do século XXI serviram para demonstrar que o Estado democrático de direito, como ideia, não apresenta elementos significativos para corresponder ao significante apregoado nas constituições do mundo. Ou seja, como realidade, o Estado democrático mostrou-se uma farsa. E isso é demonstrável por diversos fatos, mas uma indicação clara disto é tão somente verificar que o povo não tem elementos para destituir o eleito quando ele se mostra num governo completamente contrário às suas promessas de campanha. Ele que foi eleito criou uma situação de falso, uma situação mentirosa, uma situação que não corresponde às suas falas de campanha, e não há mecanismos que possa, pela iniciativa popular, retirá-lo do poder. O povo vota, o governante mente, não cumpre as promessas e não há como retirá-lo do poder. Isso descaracteriza qualquer pretensão significativa existencial de uma democracia. Pois bem, o empresário que ocupa o governo de Minas alegou que não receberia salários, nem ele, nem seus secretários, enquanto a situação salarial dos servidores não estivesse efetivamente resolvida. Pois ele mentiu. A situação dos servidores continua sem ser resolvida e ele e seus secretários recebem os seus salários normalmente, inclusive voando de jatinhos, que era também uma crítica do ocupante do governo de Minas na sua campanha. Ou seja, mentiu e não há como retirá-lo do poder por conta disto. Na iniciativa privada, como tanto proclama o capitalismo, ele já estaria demitido, porque mentiu, porque faltou com a palavra. E na hora de se aplicar as mesmas regras às questões públicas, aquelas regras do setor privado já não existem. Para o setor público, todo tipo de falcatrua é possível. E depois, em discursos absurdamente demagógicos, ainda criticam os preceitos de um Estado social. Mas ora, por que o empresário estaria tão interessado no governo de Minas? Talvez a sua alta taxa de civilidade. Acho que deveríamos começar a pesquisar isto a partir das minas de nióbio de Araxá, correspondentes a 80% das reservas do mundo. Lá em Araxá são duas minas, uma privada e uma pública. A mina privada pertence a uma empresa chamada CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, cujos principais acionistas pertencem à família Salles, Moreira Salles, que era dona do Unibanco, vendido ao Itaú.
No Itaú, o seu presidente administrativo de 2009 a 2015 é o indivíduo chamado Amoedo, presidente um dos dirigentes do Partido Novo, partido do atual governador. Ora, a outra mina pertence ao governo de Minas. As duas minas se juntaram numa empreitada e formaram uma empresa chamada Companhia de Mineração do Pirocloro de Araxá. Essa companhia, que é resultante das duas, consiste em se extrair o nióbio, e quando ele é extraído, ele vai para os fornos da CBMM, e o ferro nióbio é vendido para mais de 50 países. O lucro dessa venda, 25% vai para o governo de Minas. Isso faz parte de um contrato que perdura há mais de 40 anos, ele é de 1972. Ocorre que há 2 anos descobriu-se que o nióbio da mina pública tem um nível de pureza 18% acima da mina da Comipa. E, estranhamente, o governo de Minas, ao invés de agir num conjunto de procedimentos para rever esse contrato e fazer com que o Estado seja restituído dos valores correspondentes, porque se o seu nióbio tem um nível de pureza maior, o contrato tem que ser revisto. Ao contrário, nada disto é discutido pelo empresário que ocupa o governo de Minas. Muito pelo contrário, a preocupação maior dele é vender essa mina, é privatizá-la. Ora, essa é a discussão. Por que as pessoas envolvidas com o capitalismo entram no Estado? Para ajudá-lo? Parece uma questão que também envolve a própria estrutura democrática. É claro que se empresários entram para o Estado, eles não estão com nenhuma intenção de promover o avanço socialista. Não estão com nenhuma intenção de ampliar o Estado em suas medidas sociais. É claro que eles estão ali a favor do capitalismo. E a intenção, claro, é também destruir o Estado naquilo que ele apresenta como base social em função e a favor do próprio capital. Não é um fenômeno próprio do governo de Minas, é um fenômeno próprio do governo federal, tomado pelo capital, tomado por empresários. Quem disse, quem demonstra, quem prova que empresários estão preocupados com a atividade social do Estado? É claro que se quer destruir o Estado em suas bases, para favorecer o capital. É claro que se quer destruir o Estado naquilo que ele tem de educação, naquilo que ele tem de saúde, naquilo que pode ser destruído em termos de segurança. É óbvio. Portanto, essa pequena narrativa só apenas demonstra e comprova a derrocada da ideia de democracia e do Estado democrático de direito em pleno século XXI, que tem que ser efetivamente rediscutido, a menos que queiramos ser continuadamente enganados por vozes do capitalismo, destruindo paulatinamente o pouco que sobrou de atitude social do Estado e, como num grande movimento de ignorância, ficar aplaudindo tudo isto.